Como eu posso distinguir se o desejo do meu coração provém de Deus? Os desejos de Deus são expressões do seu amor em nós. Por isso, sempre que eles são promovidos em nós, os desejos de Deus nos impulsionam para fora de nós. Entenderam? Os desejos de Deus são expressões de amor, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. E quando o desejo de Deus é revelado, é promovido em nosso ser, ele nos impulsiona para fora. Nós saímos de nós mesmos. Veja só, a Bíblia apresenta essa verdade de capa a capa. Mas eu vou ler apenas um texto para vocês, que se encontra em Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 31. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. E notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Jesus, ao ser questionado por um dos mestres da lei sobre qual era o mandamento mais importante, ele afirmou que o mandamento mais importante, o primeiro, era amar a Deus. O segundo, amar o seu próximo. Em outras palavras, Jesus está dizendo que precisamos, em primeiro lugar, nos lançarmos plenamente para Deus. Este é um movimento para fora de nós. Um movimento em direção a Deus. Em segundo lugar, ele diz que precisamos nos lançar para o nosso próximo. Novamente, Jesus pede para fazermos um movimento para fora de nós, em direção ao outro, ao nosso próximo. E nós devemos nos lançar ao outro, ao nosso próximo, assim como constantemente nos lançamos a nós mesmos, assim como constantemente nos amamos. O amor não é algo estático, sem movimento, imóvel. Pelo contrário, o amor ele é dinâmico, ele é ativo. E é por isso que não se ama apenas de palavras. Não existe amor só em palavras. Porque o amor produz ação em direção ao outro. O amor nos lança para fora de nós mesmos. Deus é amor, e Ele é a expressão maior de amor. E foi este amor que fez com que Deus desejasse trazer à existência o que não existia. Foi essa expressão de amor que lançou Deus para fora de si, para criar o mundo, para criar eu, você, toda a humanidade. O amor fez com que Deus se lançasse para fora de si. Ele era completo em si mesmo. Ele não precisava de nós. Pai, Filho e Espírito estavam muito bem na eternidade. Mas o amor move Deus. Por isso está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo desejo que nos impulsiona para nós, todo desejo que faz você entrar para dentro de si mesmo, desconsiderando o próximo, não provém de Deus. Deus nos criou por desejar compartilhar o seu amor conosco, a sua vida conosco. Todo desejo que nos lança para dentro de nós, que nos faz ver o mundo a partir de nós,
de nossas necessidades pessoais. É desejo egoísta, produzido por um amor distorcido, desconfigurado, como consequência da queda do homem no Éden. Por outro lado, eu posso dizer que todo desejo que nos impulsiona para fora de nós, para o outro, provém de Deus. Todo desejo despertado em nós, que nos faz ver o mundo além de nós, é certamente promovido pelo Espírito de Deus. Eu não estou dizendo, volto agora, que todo desejo pessoal que temos é mal ou errado. Desejar ter um carro, como eu disse, uma casa, um emprego, se casar, fazer sexo com a esposa, ou a esposa com o seu marido, né? E outros tantos desejos, eles não são mal em si mesmos, são desejos legítimos, não são errados. Agora, esses desejos legítimos, eles só se tornam mal quando eu desejo qualquer uma destas coisas à custa do meu próximo. Eu desejo um bem-estar, mas eu sacrifico o outro para que eu alcance aquilo que eu desejo. Ou quando qualquer um destes desejos me faz e me torna escravo deles. O desejo de comer não é pecado, mas ser escravo da comida é pecado. A glutonaria é pecado. O desejo de ter uma casa não é pecado, mas se isso é a única prioridade maior da minha vida, é pecado. Quando algo substitui Deus ou toma o lugar de Deus, a prioridade de Deus se torna pecado. Mesmo um desejo legítimo, ele se perde daí então e se torna errado. Um desejo alcançado à custa da vida do outro, ele produz destruição de todos nós. Você não só fere aquela pessoa, mas você criou um caminho para se tornar um ciclo de pessoas se ferindo. Porque aquela pessoa ferida, amargurada, ela vai ferir outro com a sua amargura. Quando nós produzimos divisão, o distanciamento do outro, porque nós estamos tentando passar ou realizar um desejo, atropelando o outro, ferindo o outro, não respeitando o meu semelhante, não amando como a mim mesmo, não me lançando a ele como eu me lanço a mim mesmo. Eu crio um movimento de replicação do mal, porque todos nós estamos conectados um ao outro, todos nós somos ligados de alguma forma um ao outro, todos nós nascemos de Adão e de Eva, e todos nós trazemos o DNA de Adão e de Eva, e tal é essa conexão cósmica que Deus criou, que quando Adão, o único homem e Eva existia e pecaram, o cosmo inteiro foi abalado, o caos não é só para o Adão e Eva, é para todos, e tem replicado isso em nós, de tal forma, essa conexão, que quando o único homem justo morreu numa cruz, Jesus Cristo, o único homem perfeito, a sua justiça também replica sobre nós, aqueles que creem. E nós só iremos conseguir quebrar este movimento de replicação do mal, de destruição, de amargura, de violência, quando nós desejarmos prioritariamente Deus, o Deus que na cruz morreu por nós, o Deus que se fez verbo. Quando nós nos entregarmos de todo o nosso coração a Ele,
Somente nele nós conseguiremos por fim a esse movimento de replicação, de destruição, de amargura, de violência, de mal. Quando nós, nele, começarmos a nos amar e amar o nosso próximo como nos amamos. Quando você se lançar para o outro como você se lança para si. Você trabalha arduamente para ter uma casa. Mas quando você estiver trabalhando arduamente para ter uma casa, pense no seu semelhante que não tem uma casa. E quanto você poderia também fazer por ele. Não pense só em si. Viva a vida pensando no seu semelhante. Viva a vida pensando no seu próximo. Cada indivíduo que descobre Deus e se rende à sua sabedoria é mais um indivíduo impulsionando para fora de si mesmo a vida de Deus. Cada indivíduo que encontra Deus é mais um indivíduo impulsionado para fora de si mesmo. É mais um indivíduo desejoso de ver a vida de Deus fluindo para fora, e aí ele flui para Deus e para o próximo. Essa é minha oração nessa manhã. Que você faça parte destes indivíduos chamados por Deus para fora. Você foi chamado para fora de si mesmo. E que juntos consigamos viver o chamado de Deus neste movimento, que nos impulsiona a sairmos de dentro de nós para fora. Primeiramente para Deus, e com a graça e com o poder de Deus, no dínamo de Deus, para o outro, dando testemunho da vida de Deus. E aí fica a reflexão para você. 3 perguntas. Primeiro, você é capaz de discernir qual desejo tem determinado a direção de sua vida no dia a dia? Você tem esse discernimento? De fato, qual é o desejo que tem determinado a sua vida? Segundo, você tem avaliado os seus desejos para saber se eles são carnais ou espirituais? Ou mesmo legítimos? E a terceira, os seus desejos têm lançado você para fora de si mesmo? São eles expressões do amor de Deus? Pense sobre isso.